Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de matemática. Estou aqui colocando no modo tela cheia. Hoje nós vamos iniciar nossos estudos em matemática, no livro 2, né, no segundo bimestre. Então eu peço que vocês abram na primeira página de matemática, unidade 4, números e medidas. Vamos lá? Bom, neste capítulo, vocês vão aprender bastante coisas interessantes. E a primeira delas vão ser os números com 4 ordens. Até o bimestre passado, vocês conheciam as unidades, as dezenas e as centenas. A partir de agora, vai entrar a quarta ordem, que é o milhar. Então, vamos com calma, tá? Hoje eu vou explicar como é que é isso, e aí nós vamos começar a construir números com milhar, tá bom? Também vocês vão aprender continuar vendo as horas e os minutos nos relógios digitais e com ponteiros, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a página, deixa eu conferir. Página 4, vamos lá? Vejam só o título da lição. Depois de 999, que números vêm? Então, nós estudamos até o número 999, até a última vez que nós nos encontramos. E agora, quem vem depois do número 999? É isso que vocês vão aprender hoje. Então, para começar, sempre tem uma historinha, né? Então, vamos ver qual vai ser a historinha desse capítulo. No ano de 2010, Anhanguera era o município com a menor população do estado de Goiás. Aqui tem uma foto do município de Anhanguera. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nessa cidade havia somente 1.020 habitantes. Olha aqui, 1.020 habitantes. Lembrem desse número. Aqui tem o mapa do estado de Goiás. O município de Anhanguera, ele fica aqui dentro, nesse pontinho. Tem vários outros municípios dentro de Goiás, mas nós estamos vendo esse aqui, o município de Anhanguera, tá bom? Então diga aí, você sabe ler o número de habitantes que havia nesse município naquele ano? Então, sem a professora falar, você sabe ler esse número aqui? Então você vai responder sim ou não. Se você não sabe, você precisa que eu leia para saber que número é esse, você vai responder que não. Se você sabe ler, sim, você responde sim, tá bom? Nesse município havia mais de 999 habitantes ou menos? Você acha que esse número aqui, 999, tem mais 1020 tem mais do que 999 ou tem menos? Então, aí você vai responder o que você acha nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Agora você vai conhecer melhor os números formados por 4 algarismos. Neles, além das unidades, dezenas e centenas, há também as unidades de milhar. Você já sabe que para representar 100 unidades com material dourado, podemos usar 100 cubinhos. Então, antes da gente seguir aqui, eu preparei aqui no Word para vocês. Primeiro, a gente precisa relembrar as peças do material dourado. Então, só relembrando aqui temos o cubinho, que é a unidade, a barrinha, que é a dezena, a placa, que é a centena, e agora nós vamos conhecer o cubo, o grande cubo, que é o milhar. Dentro de um cubinho vale uma unidade, é a contagem de um em um. A dezena, nós sabemos que nessa barrinha aqui, uma dezena são quantas unidades? 10. Então, aqui são 10 unidades que compõem uma dezena. Na dezena, nós contamos de 10 em 10. 10 barrinhas juntas dão 100. Então, a placa vale 100 ou uma centena. E se nós pegarmos aqui 10 placas de centena,
que é a contagem de 100, nós vamos compor 1000 ou o milhar. Então, vamos ver melhor no exemplo abaixo. 10 unidades compõem uma dezena. 10 dezenas compõem uma centena. Veja, crianças, aqui nós temos a contagem de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Por isso que, se nós grudarmos 10 barrinhas, nós temos uma centena. Porque uma centena vale 100, tá bom? E agora, vamos pegar 100, uma placa aqui, uma centena, vale 100, ok? Então, agora, vamos contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tem coisa a mais aqui, ó. 900, 1000. Vamos conferir de novo? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800, 900 e 1000. Então, 10 centenas, 10 plaquinhas, correspondem a 1000, que é um milhar. A palavra milhar vem de 1000, tá? Então, dentro desse cubo tem 1000 unidades, ou temos 100 dezenas ou 10 centenas, tá? Mas no momento, o que é importante vocês saberem? Que 10 centenas correspondem a um milhar, ok? E que dentro de um milhar são 1000. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para a gente compor números juntos, tá? Vamos voltar lá para o livro, então. Muito bem. Agora, aqui no livro de vocês, ele vai dar uma explicação parecida com aquela que eu mostrei ali na minha apresentação do Word, tá? Então, você já sabe que para representar 100 unidades, aqui tem 100 unidades, tem 100 cubinhos de unidade. Então, para representar 100 unidades, nós podemos usar 100 cubinhos. Mas 100 cubinhos é muito grande, então nós podemos trocar por 10 barrinhas. Uma dezena, né? Nós vamos trocando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui tem 100, aqui também tem 100. Ou ainda podemos pegar 10 barrinhas e trocar por uma placa, que também vale 100. Na verdade, aqui tem 100, aqui tem 100, aqui também tem 100 e aqui tem 100. São várias maneiras de representar uma centena, de representar o 100, tá bom? Então, aqui são 100 unidades, aqui são 10 dezenas, que também valem 100, e aqui uma placa que vale 100. Unidade, dezena e centena. Destaque do material de apoio as peças do material dourado e cole-as no espaço abaixo para representar o número 999. 999 foi o número inicial, lá no comecinho, onde está escrito, se você sabe que número vem depois do 999. Então, antes da gente ir para frente, né, do 999, vocês deverão compor agora essa quantidade com o material dourado do material de apoio. Gente, lembrem-se de contar aqui quantas centenas são, quantas dezenas, quantas unidades. Então, no número 999, quantas centenas tem? Quantas plaquinhas de centena vocês devem colar? Quantas dezenas tem esse número? Então, quantas barrinhas? E quantas unidades tem esse número? Então, a quantidade de centenas, vocês vão colar as plaquinhas. A quantidade das dezenas, as barrinhas. E as unidades, os cubinhos. Nós sabemos que no número 999, nós temos 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, tá bom? Então, façam, dê um pause no vídeo e aí vocês voltam comigo. Muito bem. Agora que vocês já fizeram, vamos continuar. Só para vocês terem certeza aqui, vocês deveriam ter colado. Então, 9
placas de centena, 9 barras de dezena e 9 cubinhos de unidade, certo? Quem fez isso acertou, parabéns. Quem errou, pode corrigir, né? Ou então agora segue com a professora para entender por que que errou. Imagine que um município tinha 999 habitantes e nasceu mais um morador. Vamos descobrir com quantos habitantes o município ficou. Então, agora, página 6. Acompanhe a representação com o material dourado da quantidade de habitantes desse município após esse nascimento. Vejam, aqui tem 999, como vocês fizeram com a colagem. Então, vejam, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas, 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas, que valem 90. Então, 990 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 999 habitantes. Nasceu mais um, olha o 1 aqui, uma unidade. E agora? Quantos ficaram? Juntando 9 cubinhos daqui, com mais um que chegou, que nasceu, temos 10 cubinhos. Mas nós já sabemos que quando nós ficamos com 10 cubinhos, nós precisamos trocar por uma dezena, por uma barrinha. Então, nós, ao invés de colocarmos 10 cubinhos aqui, que não pode, nós vamos colocar mais uma dezena. Vejam, juntando 9 barrinhas com uma barrinha, que a gente colocou, temos 10 barrinhas, que também não pode. Quando a gente tem 10 barrinhas, nós temos que trocar por uma placa, ou seja, trocamos 10 dezenas por uma plaquinha, por uma centena. E aí, ficarão agora 10 placas, vejam. Juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 placas, nós também não podemos ficar com 10 placas. Então, quando acontecer 10 placas ou 10 centenas, nós temos que trocar pelo milhar, por 1000. Olha o cubo aqui, que representa um milhar. O cubinho é a unidade. O cubo grande é o milhar, tá bom? Vejam, contando de 100 em 100, nós vamos ver que chegaremos no 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, a partir de agora, entramos na quarta ordem, o milhar. Podemos trocar as 10 placas por um cubo grande, formado por 1000 cubinhos. Quantas barras são necessárias para formar um cubo grande? Gente, se para formar o cubo grande nós precisamos de 10 placas, para formar um cubo grande com as dezenas, nós vamos precisar de 100 barras, tá bom? Então, aqui a resposta são 100 barras que formam, porque se a gente for contando de 10 em 10, a gente vai descobrir que para dar 1000, precisa colocar 100 barrinhas. Com quantos habitantes ficou o município agora? Tinha 999. Quando entrou mais um, ficou com 1000. Então, agora o município tem 1000 habitantes. Destaque do material de apoio, as peças do material dourado e represente no espaço abaixo a quantidade de pessoas que viviam em Anhanguera em 2010. Então, agora, vocês deverão colocar a quantidade 1000. E aí, como que vocês vão compor essa quantidade? Só um minutinho. Então, vamos voltar lá no início da historinha para relembrar quantos habitantes tinham em Anhanguera. Então, veja, em 2010 tinham 1020 habitantes, não são só 1000, né? São 1020. E agora, como vocês podem representar 1020 com o material dourado? Então, primeiro, para representar 1000,
qual é a peça que vocês devem usar? O cubo grande, 1 milhar. Então, vocês têm que colocar 1.000, 1 milhar. E 20, de que maneira nós podemos representar 20? Então, com 20 cubinhos, será? Pode usar 20 cubinhos ou tem uma forma mais fácil? Nós já aprendemos que quando nós temos 10 cubinhos, nós trocamos por uma barrinha. Então, se são 20, quantas barrinhas a gente deve colocar? 2 barrinhas. Então, aqui ficará 1 milhar, 1.000, mais 10, mais 2 barrinhas, ok? Quantas e quais peças você usou? Aqui vocês vão responder sozinhos depois de terem feito. O número 1020 ou 1020, vocês vão aprender que vocês podem tanto dizer 1020 ou 1.000, porque aqui nós temos o número 1 e 20. O número 1020 é formado por quais algarismos? Que algarismos temos aqui para compor o número 1020 ou 1020? Vejam, 1, 0, 2 e 0 são os algarismos que compõem esse número. Então, agora, vamos ver, antes de prosseguir, aqui uma forma para vocês entenderem melhor. Esse daqui é o quadro de ordens que vocês vão aprender a partir de agora. Até antes da gente retomar o livro 2 do segundo bimestre, vocês conheciam a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Agora entrou a quarta ordem, que se chama unidade de milhar. Vejam, crianças, não é difícil. Aqui nós temos um algarismo composto, um número composto com material dourado. Então, eu tenho um cubo de milhar, um cubo grande, 2 plaquinhas de centena, 3 barrinhas de dezena e 2 unidades, ou 1 unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Como é que eu faço para descobrir que número é esse? 2 unidades são 2. 3 dezenas, coloco aqui, 3. 2 centenas, 2. 1 unidade de milhar, 1. Como eu leio esse número? 1.232, ou 1.232. Olha o número aqui, 1.232, certo? Esse é o número que a gente acabou de compor no quadro de ordens. Então, como é que eu leio? De lá, né, sempre da esquerda para a direita. 1.232. Vamos fazer mais um? Então, agora a situação é um pouquinho diferente. Eu tenho 3 cubos grandes. Então, eu tenho 3 unidades de milhar. Quantas centenas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 centenas. 1 dezena, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Que número é esse que eu compus, então? Vamos só deixar todo mundo aqui na mesma direção para ficar mais bonitinho, né? E você, meu amigo, suba para cá. Ok, então que número é esse? 3.000. Quem fica na casinha da unidade de milhar, a gente lê a quantidade junto com a palavra mil, ok? De milhar. Então, temos aqui 3.416. 3.416. Mais um. Vamos lá. De novo. Temos 2 unidades de milhar, 2.000. Nenhuma centena. Que número representa nenhum? É o 0. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Como eu leio esse número, então? 2.000, quem está aqui, a gente sempre lê com 1.000. 2.058, certo? Como é esse número fora do quadro valor de lugar? 2.058. De novo, deixa eu deixar ele maior. Aqui, 2.058, certo?
Então, vamos fazer os exercícios agora. Eu vou ajudar você, certo? Então, nós paramos aqui. Vamos lá. Exercício 1. No quadro abaixo, os números foram escritos de um em um, do menor para o maior. Então, é uma ordem crescente. Que número é esse aqui que inicia o quadro? 981. E aí foi seguindo, 981, 982 e assim por diante. Aqui, ele parou no 994, então vocês deverão completar. Quando vocês terminarem de completar, vocês vão parar no número 999. Desculpem, vocês vão parar aqui, ó, 995, 996, 997, 998, 999 e quem vem depois? O 1000. E depois do 1000? 1001, 1002, 1003, e aí vocês completam 1004, 1005, 1006, 1007, até que chegou no 1010. E depois do 1010? 1011, 1012 e assim por diante, ok? Terminou de completar o quadro? Não acabou. Vocês vão fazer letra A. Encontre no quadro e pinte o número que indica a população de Anhanguera em 2010. Lembram-se que em 2010 haviam 1.020 habitantes lá no município de Anhanguera? Então, vocês deverão procurar o número 1020 dentro do quadro e pintá-lo com a cor que vocês quiserem. Pinta o quadradinho. B. Você reparou que há espaços em branco no quadro? Escreva neles os números que faltam até 1020. Isso foi o que eu já havia explicado. C. Trace mais uma linha abaixo do quadro e continue a sequência preenchendo com os números depois de 2020. Então, aqui vocês vão fazer uma linha com a régua aqui embaixo e vão continuar. Quem vem depois do 1020? 1021, e aí vocês vão até terminar essa linha, certo? E depois vão responder consultando o quadro. D. Que número está logo depois do 1020? Olhem depois que tiverem completado, né? E respondam que número que é, com números que é para responder, ok? Que número está logo antes de 1030? Então, vocês vão procurar que número vem antes de 1030 e vão responder. Que número está entre 1027 e 1029? Que número está no meio desses dois? Também vão consultar e responder. Aqui nós temos o quadro de ordens que eu já apresentei para vocês e que vai aparecer a partir de agora. Então, ele tem na primeira ordem, a ordem das unidades, que vocês já conheciam. A segunda ordem, ordem das dezenas. Terceira ordem, ordem das centenas. E agora veio a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Então, o número 1000, ele tem uma unidade de milhar, nenhuma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Como se lê? 1000 ou simplesmente 1000. E no ábaco, como fica? Lembram-se do ábaco? Nós só tínhamos visto o ábaco com unidades, dezenas e centenas. Olha só, o M é a abreviação de unidade de milhar. Então, temos uma unidade de milhar, nenhuma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Como a gente lê? 1000. Lembre-se que em cada pino do ábaco, podemos colocar até 9 argolas. Os pinos vazios representam os zeros dos números. Então, hoje nós vamos até aqui. O que eu quero que vocês se lembrem a partir de agora? Da ordem, da unidade de milhar, e que o número que estiver nessa ordem, nós vamos sempre ler o número junto com a palavra 1000. Então, se aqui dentro tivesse o número 5, como que a gente ia ler? 5.000. Se aqui dentro tivesse o número 8, como vocês deveriam ler? 8.000. O restante, gente, continua igual, como a gente fazia antes, tá? A única diferença é que acrescentou aqui uma ordem.
As centenas, as dezenas e as unidades continuam lendo como sempre, tá bom? Bom, nós encerramos aqui essa aula. Vamos continuar na próxima gravação e eu espero que vocês fiquem bem até na nossa próxima videoaula. E então, para a gente terminar, um toque, um beijo ou uma dancinha. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.